João capítulo 10, versículo 10. Leia comigo o que diz essa passagem. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Outros textos falam, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer tipo de vida. É vida em abundância. É vida plena. É vida completa. Vida cheia. Já citei 4 versões da Bíblia diferentes. Se o diabo tem atribuições e veio fazer algumas coisas, Jesus também tem atribuições e ele veio fazer uma coisa. E o que ele diz, sabe que eu vim aqui? Eu vim para que você tenha vida em abundância. É uma vida plena, é uma vida completa. Não é qualquer tipo de vida. E nós vamos entender isso durante a ministração. Abra rapidamente comigo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente está na série Fome e Sede. Pastor, acabou o jejum? Sim, o tempo sugerido do jejum acabou. Mas a série de fome e sede ainda não. Por quê, pastor? Porque nós ainda não estamos cheios. Bem-aventurado é que tem fome e sede, pois eles serão fartos. Tem alguém que está farto aí? Tem espaço para um pouco mais de alimento? Então você ainda não está cheio. Pastor, eu vou estar cheio um dia. Segundo Efésios capítulo 3, versículo 20, olha o que diz o texto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu vou repetir isso, porque esse texto, ele não duvida da capacidade de Deus, porque ele fala, aquele que é capaz, ele não deixa em jogo, em xeque, em dúvida, ele não condiciona a capacidade de Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então o problema não é a capacidade de Deus, a condição que o texto coloca. E eu já estou pregando, você está dando glória a Deus aí? Pode sentar, gente, pode sentar, senão eu vou pregar aqui e vocês vão ficar em pé. O texto não duvida da capacidade de Deus. Sabe qual é o condicional para você receber toda a capacidade infinita? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O problema não é a capacidade de Deus, o problema é que você não pede. O problema é que você não pensa. O que o texto de Efésios está falando é, peça para Deus. Pense naquilo que você está pedindo. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai além, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você pensa. Deus é capaz de fazer mais. E eu não sei quanto a você, eu quero mais nessa noite. Eu estou pedindo mais nessa noite. Eu estou pensando para ter mais nessa noite. Por quê? Porque eu ainda estou faminto. Eu ainda tenho fome. E eu ainda não estou cheio. Quando eu digo que eu estou com fome, já se denota que eu estou vazio em alguma área que precisa ser preenchido. Então eu sempre tenho falado para Deus durante esse período dessa série Fome e Sede, eu quero mais, me dá mais, me preenche mais, me enche mais, me dá mais, eu quero mais, me preenche mais, me enche mais. Pedir mais não é ganância, é fome. Ganância é quando você quer mais do que Deus tem para você. Fome é quando você quer tudo que Deus tem para você. Eu não quero mais do que Deus tem para mim, mas eu não quero menos do que Deus tem para mim. Eu quero tudo daquilo que Deus tem para mim e tudo aquilo que Deus tem para essa igreja. E sabe o que já demonstra isso? Uma das características que eu tenho, que eu acho que eu herdei. O meu pai não faz isso, o pastor Felipe faz isso, eu herdei dele. Eu uso todo o perímetro do púlpito. Por quê? Porque se eu tenho um púlpito desse tamanho, eu quero todo ele, eu quero mais. Senhor, aumenta esse púlpito. O maestro Eduardo está pedindo, Senhor, dá mais púlpito para a gente colocar a orquestra aqui. O pastor Felipe era mais perigoso, ele era um pouco kamikaze, que ele vinha pregando, ele fazia assim, os irmãos até faziam assim para segurar ele aqui embaixo, lembra disso? Por quê? Porque eu quero tudo, todo o perímetro, todas as bênçãos, todos os milagres, toda a provisão, toda a intervenção que Deus tem para a minha vida. É sobre isso que eu estou pregando, é sobre você entender que tem mais lugar para ser preenchido. É fome. Quando a gente fala, bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, porque esses serão fartos e saciados,
A condicional para você ser cheio e para ser abençoado, porque abençoado é quem tem fome e sede. Então, quem é que é cheio? É quem é habilidoso e tem capacidade? Não, é quem tem fome. Quem é abençoado? É quem canta bem, toca bem? Não, é quem tem fome. A condicional da bênção e do preenchimento de Deus é a fome. Lembra que eu falei numa das ministrações sobre o leão? O leão é o animal mais temido da floresta, pelas suas capacidades de velocidade, o seu salto, o seu olfato, a sua visão, a sua mordida. Então, todos os animais de uma floresta temem por causa dos instintos e habilidades que um leão tem. Só que se o leão não tem fome, as habilidades dele não são colocadas em prática. Se o leão não tem fome, ele não usa as qualidades do seu instinto e ele não é alimentado por elas. Então, eu não estou nessa noite e durante esse período duvidando e julgando a tua capacidade, a tua unção, o teu talento e o teu chamado. A minha pergunta é: você tem fome? Porque quem tem fome busca, porque quem tem fome pede, porque quem tem fome imagina. E quando você pede, busca e imagina, Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa e daquilo que você busca. O problema da igreja hoje é a falta de fome, de querer mais, de buscar mais, de ansiar pela presença do Senhor, pela intimidade com Ele. E aí sabe qual é o problema que a gente se encontra? Estamos acomodados, achamos que está tudo bem na nossa vida, e isso não causa uma fome na gente. E se você não tem fome, sabe qual tem sido a minha oração como pastor? Deus, provoca a fome nele. Como assim? Você sabia que se Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas você não tem fome para buscar, Deus cria uma fome em você. Deus faz alguma intervenção na sua vida para provocar e instigar o teu apetite. E eu quero de maneira simples, é uma mensagem simples e didática, mas para você entender como é que Deus provoca fome em uma pessoa, em uma família, em uma igreja. Para mim, um dos métodos mais interessantes que Deus usa para provocar e causar um apetite aguçado na tua vida, é o método que eu chamo de exposição. Então, exposição provoca em você um apetite de algo que você nunca desejou, porque você não conhecia. A gente não almeja coisas maiores, melhores. A gente não pede mais, porque a gente não entende que existe uma possibilidade de ter mais. É por isso que Deus precisa nos expor a ambientes, pessoas e locais que a gente olha e fala: dá para fazer isso? Então eu quero. Dá para chegar lá? Então eu quero. Antes eu não queria porque eu não sabia que era possível. Agora que eu vejo que é possível, é meu e ninguém toca. Deus me dá. Eu quero a minha bênção, segura a minha bênção. Não sai daqui sem me dar a minha bênção. Sabe onde eu vejo isso? Os discípulos estão dentro de um barco, no meio de uma tempestade. E Jesus vem andando por sobre as águas. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me faz ir contigo andando sobre as águas. Dá um pause nisso aí. Pedro é pescador. Pedro passa a maioria do seu tempo e da sua vida num barco no meio do mar. Ele nunca havia tentado andar sobre as águas. Por que agora? Porque ele foi exposto a uma pessoa que andou. Porque ele começou a entender: pode andar por cima das águas, eu não sabia. Senhor, já que você está andando sobre as águas, me faz andar. Eu não ansiei, eu não almejei, eu não pedi isso antes, porque eu não entendia que isso fosse uma possibilidade para mim. Agora que eu vejo que isso é possível, eu preciso andar sobre as águas. O que aconteceu? Ele foi exposto a uma nova realidade, uma nova possibilidade. E Jesus está aqui essa noite andando sobre as águas falando: quer andar? Dá o primeiro passo. É possível chegar lá. É possível fazer a ideia que Deus colocou na tua vida. É possível. Porque assim, fala a verdade, eu não tenho como pedir, alcançar, almejar, planejar, ir para um local que eu não conheço. Por isso que Deus intencionalmente me coloca em ambientes, sentado em mesas, em cadeiras, em conversas, onde Ele me expõe a coisas que eu não conhecia previamente, para poder expandir a minha cabeça e mostrar: isso aqui é uma possibilidade. Quantas vezes
eu já não estive em algumas rodas, que eu falei assim, Senhor, como é que eu vim parar aqui? Há uns meses passados, quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz uma viagem de trabalho para os Estados Unidos, eu tive a alegria de visitar grandes igrejas americanas. Mas para mim, algo que me marcou, que eu nunca mais vou esquecer, foi quando eu fui para Baton Rouge, na Louisiana. E eu fui conhecer, e do nada, através de um amigo que estava lá, que falou, André, vem aqui, não sei o quê. Eu estava sentado em um restaurante, uma steakhouse gostosa, que eu nem paguei a conta, louvado seja o nome do Senhor. Era em dólar, 5 vezes mais. Eu estava sentado, e na minha frente, durante 3 horas no almoço, estava o pastor Jimmy Swaggart. Eu tirava foto escondida e mandava para o meu pai, olha quem está aqui. Momentos eu falava assim, Senhor, por que tu me colocou na frente desse gigante do Evangelho? Sabe o que Deus me falou essa semana quando eu estava estudando? Sabe por que eu fiz aquilo, André? Eu estava te expondo a novas possibilidades. Eu estava te mostrando o que eu consigo fazer com o coração disposto a fazer a minha obra. Eu estava mostrando para a tua igreja, para a tua liderança, as possibilidades que eu posso fazer em São José dos Campos, na tua vida, no teu ministério, se você se dispor para mim. Para pensar, por que Deus permitiu você vivenciar o que você vivenciou? Ter os encontros que você teve, fazer as viagens que você fez, conversar com as pessoas que você conversou, que você nunca imaginaria que elas estivessem de tanto que você admira. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque Ele estava expondo você para falar, ei, existe mais. Eu posso fazer mais na tua vida, através da tua vida. Você não está cheio não, porque existe muito mais. A partir do momento que você se inspira nisso, me pede, me busca, porque eu sou capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou imagina. Mas sabe, às vezes a gente percebe que a gente não alça novos desafios, ser mais cheio, ser mais usado por Deus, não é por falta de esforço, é por falta de exposição. Eu louvo a Deus pelos ambientes que Ele me colocou, pelos pastores, pelos lugares, pelas conversas que eu tive. Isso não foi por acaso, Deus fez isso para falar, André, olha o que eu posso fazer com um homem, com uma mulher, com uma igreja, com um povo que está disposto a seguir as minhas palavras. Então, Deus permite você ser exposto a pessoas e ambientes para você alçar e desejar novos patamares. Ele não faz para você ficar de boca aberta com o que o outro faz. Ele te faz para te deixar de coração queimando por aquilo que Ele faz. Deus quer mostrar para essa igreja que existe mais. Essa igreja ainda não está cheia o bastante. Essa igreja não está preenchida o bastante. E Deus está expondo a nossa igreja. Toda vez que eu vejo novos projetos aqui acontecendo, gravações, coisas que a nossa igreja tem feito, eu falo assim, Deus, obrigado, porque Tu está mostrando para um líder, está mostrando para um setor, Tu está mostrando para um departamento, está mostrando para o pastor, que existe algo muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo atualmente. Agora, a gente também tem que ter a maturidade e o cuidado, a sabedoria de entender que existe o efeito colateral de uma exposição a um próximo nível. Porque o diabo sempre vai querer que a gente administre mal a exposição. Exposição serve para te inspirar. Mas se você administra mal, ao invés de se inspirar, você vai invejar. Você vai olhar para o que o outro está fazendo e vai falar, eu quero isso. Você vai ver o que Deus alçou e vai assim, eu quero aquela posição, eu quero aquele lugar, eu quero aquele carro, eu quero aquela igreja, eu quero aquele grupo de louvor, eu quero aquela mídia, eu quero aquele ambiente. Deus não permite você estar exposto a coisas grandes para você invejar o que eles têm, mas para mostrar para você o que Ele pode fazer na tua vida, se você se colocar disponível. Quando eu viajei por essas igrejas, esses pastores, eu fiquei assim, meu Deus, eu ficava babando. Teve uma igreja chamada Gateway Church, que fica em Dallas, em Texas. Uma das maiores igrejas americanas, uma mega igreja, só de funcionário. Estou falando de folha de pagamento. Esse é o tipo de pergunta que esse aqui pastor faz. Teve um cara que recebeu, e aqui, quantos funcionários tem nessa igreja? Qual é a folha de pagamento? Nós temos 1.800 funcionários na folha de pagamento. Falei, o número de membros que eu tenho, o cara tem de funcionário na igreja. Sabe por que Deus me colocou ali? Ele estava expondo, André, tem mais.
Deus não vai te expor para te intimidar. Deus não vai expor para você invejar. É para você aprender. Não vamos longe, não. Deixa eu falar de maneira aberta. Nós temos na nossa cidade uma igreja que inspira igrejas do mundo inteiro. Igreja da cidade. Uma igreja impactante, uma igreja relevante. E nós, como líderes e pastores, temos que cuidar do nosso coração. Porque Deus nos permitiu conviver, estar no mesmo local. Não é para a gente invejar, mas é para a gente se inspirar. Não é para a gente competir, é para a gente aprender. Porque quando Deus expõe, Ele cria na gente um apetite, não para a gente querer o que eles têm, mas para a gente abraçar o que Deus reservou para a nossa igreja. Entende? Tem mais para eles, mas eu tenho algo reservado que é só para você. E eu não quero fazer com você o que eu faço com o outro. Sabe qual é o grande erro? Quando a gente quer o que o outro tem, é porque a gente compara o sucesso com o nível do próximo. Porque quando você se compara com o outro, para dizer se você está bem ou não, sabe qual é o erro que você cai? Quando você chega no nível, ou ultrapassa, tu fala, agora eu estou bem. Por quê? Porque eu estou maior do que ele. Aí Deus olha da eternidade e fala, tu está maior do que ele, mas tu está a 1/5 da tua possibilidade, da tua potencial. Então toda vez que você quer se desafiar a crescer, a buscar mais, não olhe para o lado, olhe para dentro. Deus não quer que você seja melhor que ninguém. Deus quer que você seja na altura do teu potencial. Eu quero tudo que Deus tem para esta igreja. Tem alguém que está comigo nessa palavra? Existe mais. Se não existisse mais, a Bíblia não colocaria, por exemplo, a vida, não colocaria a exposição, expose, da vida de Abraão e de Sara. Pessoas avançadas de idade. Sara não podia ter filhos. Deus fez uma promessa, vou te dar um filho. Esse é o filho da promessa. A Bíblia não suprime, como fala minha esposa, o bafão da família. Toda família tem um bafão. Ela falou assim, essa família tem um bafão. E eu não vou expor isso não. Por que a Bíblia mostra os conflitos, as vitórias e superações de Abraão e de Sara? Não é para fofocar sobre a vida deles, mas é para te expor, para ele falar assim, ó, se eu fiz com Sara, eu faço contigo. Porque eu posso gerar coisas quando todos dizem que é tarde demais. Porque eu consigo fazer coisas em você que outros vão dizer que é impossível. Toda vez que a gente abre e lê a Bíblia, é Deus nos expondo a uma realidade para nos mostrar. Você pode alcançar coisas maiores. Você ainda não está cheio. Se você ainda não está cheio, diga, eu não estou cheio. Então ele mostra isso para me inspirar a crer. Deus pode fazer coisas, mesmo quando todos dizem que é tarde demais. Se Sara gerou, você vai gerar. Se Sara gerou, Deus vai fazer na tua vida o que Ele queria fazer na tua vida. Se ela recebeu a promessa e abraçou a promessa, esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Diga, exposição é uma das maneiras que Deus provoca a fome na gente. Para mostrar, tem mais. Eu vou correr atrás. A segunda maneira que eu vejo, já é uma maneira mais complexa, é a frustração. Ninguém deu glória a Deus. É quando Deus suscita uma insatisfação com o que a gente já tem, para fazer a gente desejar o que a gente ainda não tem, mas precisa. É quando a gente está num local onde nós estamos acomodados, e Deus faz alguma coisa na nossa cabeça. Às vezes Ele usa uma palavra dessa, para amanhã você acordar, e aquilo que você já estava ok, acomodado, vai passar a te incomodar. Sabe o que se chama isso? Frustração. Toda vez que uma igreja, que uma família, que um projeto está parado, mas o potencial é maior, Deus faz bater na sua porta, tocar na sua companhia, um amigo dele chamado frustração. Sabe quando você acorda e do nada você já, por que eu estou assim? Por que isso não está acontecendo? Ué, mas você já está há anos vivendo assim, só agora que você está se sentindo mal? Só agora que você está incomodado? Sabe o que é isso? É Deus intervindo na tua vida para te incomodar. É um incômodo celestial, é uma agitação do céu na tua vida, para você fazer alguma coisa a respeito. Toda vez que eu estou frustrado, isso indica, denuncia que eu não estou satisfeito com a minha condição atual. Então se você está incomodado, Deus vai te frustrar, vai te incomodar, como um meio de agitação para fazer alguma coisa. Senão a gente fica totalmente parado. Veja,
A gente está no ano de ser sal da terra e luz do mundo. Para o sal cumprir o seu propósito, alguém tem que pegar o saleiro e fazer o quê? Agite bem, não é isso que está escrito? Agite bem. Se é sal da terra e luz do mundo, te prepara. Deus vai te dar uma agitação, um incômodo divino. Deus vai chacoalhar algumas coisas na sua vida para você cumprir o propósito que Ele intentou para a tua vida. Então Ele cria isso para mostrar que existe um propósito. Toda vez que eu me incomodo com algo, isso me aponta para o propósito que Deus tem na minha vida. Se eu entro em um ambiente e eu fico notando uma coisa que chama a minha atenção, me incomoda, eu falo, rapaz, aquilo está chato, aquilo está ruim. Você talvez entrou nessa igreja, tem algo nessa igreja que você está vendo, não sei se é o não sei o que é, que está te incomodando. Isso aponta para o teu propósito, porque você deve estar se questionando, poxa, eu estou vendo isso, incomoda, o pastor não está vendo isso não? Não, o pastor não está vendo isso. Se Deus te fez ver isso, é porque esse é o teu propósito de resolver. Propósito é quando Deus te dá uma sensibilidade para resolver um problema. Aí você entra num ambiente como esse, não está pintado ali, está fazendo barulho ali, ninguém está vendo isso, ninguém está fazendo nada. Não, ninguém está vendo. E se você está vendo, Deus falou, vai lá e conserta. Davi chega no campo de batalha, levando alimento, lanche para os irmãos. Aí ele ouve um cara gritando, mande um homem para que venha me enfrentar, para duelar comigo. Vem aqui. Ninguém vai fazer nada não. Ele fica irado. Ele se contorce. Vem aqui, ninguém vai tomar nenhuma atitude. Não, sabe por quê? Porque o propósito para derrubar o gigante não era deles, era de Davi. E Deus dá um incômodo em Davi, porque Davi tem que derrubar esse gigante. Que Deus te incomode, que Deus não te deixe dormir, que Deus te dê uma agitação sobrenatural para você tomar uma ação no caminho do propósito que Ele tem para a sua vida. Senão a gente fica parado e acomodado. Deus vai ter que incomodar a gente aqui. Recebe essa palavra profética, ninguém levanta a mão, né? Deus vai te incomodar com alguma coisa, irmão, porque o incômodo denuncia um propósito na tua vida. Você precisa fazer isso, porque essa agitação, esse incômodo faz a gente crescer e amadurecer mais rápido. Quando a gente passa por uma frustração, uma agitação diferente, a gente deixa de nhenhenhê. Que profundidade, né, teológica. Quantos pastores que eu admiro, respeito, às vezes até discordo de algum ponto de vista, mas respeito e admiro, que antes da pandemia, fala uma coisa chamada agitação, mudança, foi essa pandemia para a igreja. O que a pandemia fez na igreja, Deus permitiu isso acontecer por várias razões. Veja, Deus não cria a pandemia, mas Ele usa ela para cumprir um propósito. E eu vou te falar, Ele mudou a igreja no Brasil. Ele fez a gente se reinventar. Veio pandemia, veio lockdown, quebra a parede, faz culto online, faz culto no carro, faz culto fora do carro, faz tudo. A gente começou a reinventar e pensar a igreja. Aí eu lembro de pastores que antes falavam assim, TV é do diabo, rede social é de Satanás. Pandemia, segundo mês de lockdown, bem-vindo à live da nossa igreja. Por quê? Porque frustração, agitação, faz a gente parar de nhenhenhê e empurra a gente para o nosso propósito. Qual é o propósito da igreja? Não é só te inspirar no domingo, mas é te transformar, impactar o mundo na segunda. Porque se a gente ficar aqui dentro e não ir lá para fora, o projeto da igreja de ser sal e de agitar é para que a gente vá e impacte as pessoas lá fora. Se a igreja não sai para impactar a gente lá fora, a gente fica aqui dentro brigando por cargos. Então Deus permite uma agitação, Deus permite um incômodo para que a gente amadureça mais rápido. Pare de nhenhenhê e entenda o real propósito do chamado dele na minha vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, exposição, frustração, e esse aqui é o terceiro ponto para eu terminar. Ele me dá um querer. O mesmo Deus que me enche quando eu tenho fome, é um Deus que me dá a fome. Ele não só me enche quando eu estou faminto, mas Ele me dá o desejo da fome. Ele cria em mim um desejo originado por Ele. Quem explica isso de maneira sensacional? Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer
aleluia, quanto o realizar. Ele dá para você um querer, e Ele enche o querer, e Ele provê o querer, mas Deus não é só o que te enche, é o que te dá a fome, é o que está dizendo esse texto. Existem desejos que eu tenho, que não foi o meu coração que me deu, foi Deus que deu para o meu coração. Existem desejos que você tem que não vieram originais do seu coração, vieram do coração de Deus, e Deus já colocou pronto no seu coração. São desejos que não são originados em mim, são originados em Deus, e já vem para a minha vida pronto. O maior exemplo bíblico disso, Ana, mãe de Samuel. Glória a Deus. Ana não podia ter filhos, e era um desejo do coração dela, pelo menos era isso que ela pensava. E ela pedia dia e noite, e aquilo mexia. É interessante, a Bíblia cita, aquilo era um incômodo tão grande na vida de Ana, que Eucana, o esposo dela, e a Bíblia deixa essa conversa, e fala assim: Ana, de boa, não está escrito nessa versão, não, nessa versão do pastor André, fica tranquilo, sem pressão, não te cobra algo, eu te amo de qualquer jeito, não fica frustrada, não jogue sobre você um peso que não tem muito a ver com você. Por quê? Porque ela tinha um desejo tão forte de ter um filho, que ela não desencanava, como dizem os mais jovens. Pastor, por que esse desejo não saiu do coração dela? Por que Ana não desencanava, pastor? Porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ana queria um bebê, mas Deus queria um Samuel. Então, se você deseja o que o mundo precisa, esse desejo não é seu. Esse é um desejo que Deus te deu, porque nele está o querer e o efetuar. Então, se você deseja algo que o mundo necessita, esse desejo não é seu. Esse querer não veio do seu coração. Esse é um querer que Deus colocou no seu coração. E se Ele colocou no seu coração, Ele vai fazer você gerar. Porque o mundo está precisando daquilo que você está desejando. Quando o meu desejo se alinha com o querer de Deus, eu tenho que entender: não fui eu que desejei. Porque nele está o querer e o efetuar. Deus manda eu dizer isso para a igreja. Você não quer isso só porque você quer isso, não. Você quer isso porque Deus deseja usar o que Ele colocou na tua vida para impactar o mundo. O mundo está precisando, e adivinha, Ele vai usar você para gerar. Ele vai usar você para colocar vida, para colocar formato e impactar o mundo. O meu Deus é um Deus que me dá o querer. E eu acho tão interessante quando a gente para pensar em algumas coisas que a gente acha que é nossa. Tive uma ideia, né? Tema desse ano, Sal da Terra e Luz do Mundo. Uau, que ideia maravilhosa que teve o pastor Samuel, o pastor André, a igreja. Aí eu, no contexto dessa mensagem, eu olho e falo assim: essa não foi uma ideia nossa. Não foi um querer nosso esse tema. Foi Deus que quis. E Ele coloca em nós o querer dEle. Você não está com fome? A minha oração é essa: Deus, coloca fome nele. Você não quer mais de Deus? Deus, coloca um querer para buscar a tua palavra, para ir para a igreja, para se empenhar mais na tua obra. Porque Ele precisa colocar em você um desejo daquilo que o mundo precisa. Deus não quer uma igreja que só inspira o povo domingo à noite, mas um povo que impacte o mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Se a gente não sai para impactar lá fora, a gente fica brigando aqui dentro. E isso, sabe o que isso me faz pensar? Pastor Ribeiro, a gente estava, e Michele, todo mundo, no dia, né, da ação missionária. Quem mais precisa da ação missionária? É o mundo ou é a igreja? Eu me peguei perguntando nisso. Quem é que mais? Porque a gente fala: vamos pregar o evangelho, porque o mundo necessita. Você tem que pregar o evangelho porque você necessita pregar o evangelho. Porque você não seria completo sem pregar o evangelho. Porque se a igreja, o propósito dela é pregar o evangelho, não é o mundo que precisa da pregação, é você que precisa pregar. E eu acho bonito isso, é quando Deus, Ele une o desejo da igreja com a necessidade do mundo. Não é só o mundo que precisa do evangelho, é você que precisa pregar o evangelho. Porque se você não prega, você está vazio, você não é cheio. Aleluia. A gente tem que começar a ver os dois lados dessa moeda. Então, quando
o desejo da igreja é a necessidade do mundo, esse desejo não é da igreja, esse desejo é de Deus, porque nele está o querer e o realizar. Exposição, frustração, querer. Esses três conceitos, e aqui eu amarro, eles para mim são explícitos, se tornam latentes na fala de Jesus em João 10:10, que nós lemos no início, que ele fala que o ladrão, ele vem apenas para roubar, apenas, é a única coisa que ele faz, roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deixa eu só abrir um parêntese, cenas de um próximo capítulo, quem sabe no outro domingo, na outra terça. Quando Jesus vai identificar o diabo e identificar as suas ações, ele fala, olha as ações dele, ele rouba, ele destrói e ele mata. Mas quando vai identificar quem ele é, ele chama de ladrão, não chama de destruidor e nem de matador. Eu entendo que às vezes o que o diabo mais faz não é destruir nem matar, é roubar. Então tem muita gente que está dando glória a Deus porque está vivo, mas ele já roubou a tua fé, ele já roubou o teu casamento, ele já roubou a tua paz, ele já roubou a tua... E você fala, não, mas ele não me matou, mas o intento dele não era te matar de primeira não, o intento dele era te roubar. E você nem percebeu. E às vezes dentro da igreja isso é mais complexo, porque fora ele rouba mesmo, não está nem aí, mas na igreja a gente dá glória a Deus, aleluia, mas ele rouba a gente também. Pastor, eu não vi ele roubar nada, claro, porque ele roubou antes de você receber. Roubo não é só quando você tem e tiram de você. Existem coisas que já foram destinadas para você, mas o teu inimigo já roubou antes que chegasse na tua mão e você nem sabe. Esse é o pior tipo de roubo, você nem sabe que foi roubado. Porque ele é ladrão. E ele é profissional em roubar. E ele mata, e ele destrói. Aí Jesus fala, mas eu vim trazer e vos dar vida plena, completa, cheia, abundante. Sabe qual é a revelação profunda? Vamos mergulhar bem profundo? Lá nas águas profundas, lá daquele submarino lá, quem quer? Aperta o cinto, vamos descer bem profundo. Sabe qual é a revelação desse texto? Não é só o que Jesus disse, mas para quem ele disse. Sabe para quem Jesus disse? Eu vim dar vida para vocês? Para gente que já estava viva. Ei, eu estou aqui, ele fala assim, eu quero dar vida para vocês. Pastor Jurandir, estava todo mundo vivo, Jesus não estava falando no cemitério com gente morta. Então se Jesus falava que dava vida para quem está vivo, não é a vida biológica, não é essa vida que você tem não. Ele não está falando de saúde apenas não, ele está falando vida como eu intento para você. Eu quero te dar a vida de Deus, a vida que Deus planejou antes do pecado, que quem estuda um pouco mais, eu não gosto muito de entrar nesse negócio de hebraico, aramaico, mas é o que chamam de Zoe, a vida de Deus. É uma vida plena, é uma vida preenchida, é uma vida farta, é uma vida cheia. Então ele está falando para as pessoas que são vivas, eu vim te dar vida. Então, preste atenção nisso. Se você não levar nada dessa mensagem, leve essa frase. Jesus não veio apenas para resgatar quem estava perdido, mas Jesus veio para resgatar a vida que se perdeu. Porque quando o homem pecou, ele foi destinado para a morte, mas enquanto ele vivia, ele já perdeu a plenitude da vida. A tua vida não é cheia, a tua vida é de meia tigela, e Deus quer te dar uma vida de tigela cheia, de tigela inteira. Quantos querem ter uma vida segundo Deus intentou, segundo Deus planejou? Eu quero a vida de Deus, por isso que eu estou falando, eu não estou cheio ainda, por quê? Porque quando eu olho, o que é uma vida plena, o que é uma vida cheia? Como é que eu consigo, pastor? Entenda a primeira coisa, você que está nos visitando, e talvez nunca ouviu uma pregação, não existe vida plena, cheia, completa, longe de Jesus. Não existe. Pode ter dinheiro, pode fazer filantropia. Está vendo? Os caras ricos, isso aqui eu vou dar todo o meu dinheiro, porque é um cara bom, faz coisa boa. Parabéns. Não existe vida cheia, plena, transbordante, fora de Jesus. É por isso que Jesus fala isso aqui um pouco. Em outros textos, Jesus, ele trata desse assunto, porque ele não fala só para quem está vivo, ele fala para quem é religioso. Isso aqui ele está falando para a igreja, para os religiosos da época. Meu Deus do céu. Por que ele está falando para os religiosos? Porque a religião daquele momento era baseada na lei. Então, quando Jesus chega para religiosos que seguem certinho a lei, a cartilha,
do politicamente correto, do humanamente correto, eu sou filântropo, eu ajudo, eu faço boas obras, está certinho. Aí Jesus chega assim, mas eu vim da vida plena, vida abundante. O que Jesus está falando a lei só consegue te levar até certo ponto. Ela é limitada. Jesus não veio abolir, mas cumpri-la. Então ele está falando assim, a lei é uma babá. Babá te cuida até uma certa idade. Daqui para frente, quer crescer, quer expandir, quer aumentar, só existe vida plena em Jesus. Toca para mim bem baixinho, por favor. Vida plena não é só ensinada por Jesus. Pode subir, louvor. É exemplificada por Jesus. Seria muito fácil, entenda. Eu não me atrevo a fazer o que Jesus fazia. E eu digo isso de cara. Eu sou falho. Eu sou pecador. Às vezes eu posso pregar algo que eu não consiga atingir o parâmetro e o nível daquilo que eu estou pregando. Sou falho e limitado. Jesus não. Jesus ele não só falava, ele demonstrava. Porque quando ele estava no meio de uma grande multidão, quando ele falava, às vezes as pessoas não acreditavam no que ele falava. Exemplo, fazem um buraco no teto, onde ele estava pregando numa casa de um rapaz que era paralítico e descem ele numa maca. Aí Jesus olha e Jesus fala, gostei da fé, hein? Por causa da fé de vocês, os seus pecados são perdoados. Religiosos, homens da lei, falavam assim, quem ele acha que é para perdoar pecado? Ele não é Deus? Eles pensaram isso. E a Bíblia fala, e arrazoavam no seu coração. Aí olha que Jesus responde, o que é mais fácil? Aí Jesus fala para eles, eu falar, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, para provar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade na terra? Ei rapaz, eu já te perdoei, agora levanta, pega a tua maca e anda. Porque Jesus não apenas fala, ele demonstra. Ele não é só de teoria, ele é de prática. Então quando Jesus vem, ele não vem só para ensinar, ele vem demonstrar para a gente. Então Jesus não está apenas falando que ele veio da vida plena. Veja a vida de Jesus, para entender o que é uma vida em abundância. E aqui eu termino. Sabe o que é vida em abundância? Quer entender? Leia todos os textos que Jesus está dormindo. Vai lá no Google depois. Textos onde Jesus está tirando o cochilo. O cochilo de Jesus é o que mais me ensina sobre a abundância de vida. Sabe onde Jesus cochilava? Quando estava um barco afundando no meio de uma tempestade, onde todo mundo achava que ia morrer. É por isso que ele fala sobre a paz que vai além do entendimento. É esse tipo de paz. Pastor, é irresponsabilidade? Não. Porque os discípulos acordam e falam, vem que tu não te importa que nós perecemos, que nós morramos aqui? Aí ele fala, e acalma a tempestade, acalma o mar, acalma o vento. Para mim o que Jesus está falando é, e aqui isso aqui é muito para líder, para pastor. Eu estou construindo o reino de Deus, mas eu não destruo o templo. Eu tenho, no último mês e no início desse mês, conversado muito com filhos de pastores. Destruído. Porque às vezes a gente mistura ministério com ativismo. Né? É o que Eclesiastes vai falar. É melhor uma mão cheia e outra vazia e paz de espírito do que as duas cheias e correr atrás do vento. Porque a gente se empenha tanto na obra de Deus, tanto na igreja, que a gente esquece a nossa casa. Aí a gente constrói um império e destrói o castelo. Aí a gente se mata para ter uma vida melhor para a nossa família. Não, eu tenho que trabalhar 24 horas, eu não posso ter tempo. Por quê? Porque eu preciso dar o melhor para a minha família. Aí você trabalha. Aí chega 10 anos depois, nem família você tem mais. Você está correndo atrás do vento. Vida plena é você entender que você pode construir, você pode crescer, Deus pode fazer mais, sem perder o que você tem. Estude os cochilos de Jesus, para você entender o que é ter uma vida abundante, uma vida plena. Não se mate pela noiva de Cristo, pela igreja. Jesus já morreu por ela. Pastores, Jesus já morreu. Eu falo e deixo claro aqui, gente. Eu não me mato por essa igreja, porque teve alguém que já morreu por ela. Eu tenho que cuidar da minha casa, da minha igreja. Sou pastor, sirvo a igreja, mas o pastor dessa igreja é o bom pastor, não sou eu, não sou um servo dessa igreja. Ele que morreu pela igreja, ele que é o noivo da igreja. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a nossa igreja no final dessa ministração. Deus vai te colocar em ambientes. Quem sabe essa pregação é um ambiente
que Ele está te expondo para falar: você está vazio ainda, tá? Você ainda não está cheio. Eu posso fazer coisas maiores na tua vida. E às vezes Ele vai criar isso através de uma inquietação, de uma frustração, de uma agitação sobrenatural. Eu vou orar para que Deus coloque no teu coração o querer dEle. Isso aqui é fantástico, não é? Depois na sua casa, durante a semana, fala: Senhor, coloca em mim o teu desejo, coloca em mim o teu querer, alinha o meu coração com o teu coração. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Pronto, está tudo certo. O negócio acontece. É uma das coisas mais lindas que a gente pode ver na Bíblia. E lembre-se que Ele veio para te dar vida. Jesus fala isso para quem está vivo e para quem é religioso. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Senhor, não nos deixe esquecer dessas verdades, dessas revelações da Tua palavra. Que a gente não possa ver que a gente é melhor do que os outros e se sentir bem. Não tem nada, não se compare com os outros, se compare com o seu potencial. Você ainda não está cheio. Deus pode fazer coisas maiores na tua vida, e essa é a minha oração. Tenha fome. Se você não tem forças para ter fome, peça para Deus: Deus, me provoca, intervém, faz alguma coisa da minha vida, me expõe a pessoas, para que eu possa criar uma fome, sede da tua casa e das coisas que tu tem para a minha vida.